Então hoje o título, vamos primeiro entender o título para depois a gente fazer todo o sequencial que vem aí. Lua vazia ou fora de curso. Vamos entender o que representa a lua vazia ou a lua fora de curso. Todos os grandes mestres da astrologia, né, isso eles sabiam já há tempos que vem de milênios atrás. Isso, a astrologia ela só deu uma adaptada em relação ao contexto evolutivo atual, que a gente é chamado nos anais teosóficos hoje de arianos, ou seja, os que vieram depois da Atlântida. Então a astrologia que a gente vê atualizada, ela foi atualizada em relação aos nossos valores de consciência atuais, mas a astrologia existe desde o tempo da Atlântida, desde o tempo da Lemúria, só que ela era vista, estudada e aprofundada de acordo com os valores de consciência da época, né? Então nós só tivemos essa astrologia que nós conhecemos hoje de uma forma atualizada. Mas uma coisa que vocês precisam entender, independente da época, sempre existia um lado oculto que normalmente não é falado. Por que ele não é falado? Ele só é passado em colégios iniciáticos, etc. Porque a astrologia ela não serve só para falar, olha, aqui você vai se dar mal, aqui você vai se dar bem, olha, casa, não casa, perde, ganha dinheiro. Ela pode ser usada para isso? Pode, não só pode como deve. Eu até apoio se a pessoa precisa de uma autoajuda para enxergar melhor uma situação. A astrologia é extremamente louvável, que vai ser o que vocês vão ter mais no final da palestra. Que no final da palestra, até o final de 2012, foi levantado os momentos que essa lua, já vou explicar o que ela vai estar vazia ou fora de curso, e você tem que ver se vai estar em cima do seu signo. Porque é aí que mora o perigo. Porque quando a lua está vazia, voltando ao que é hoje, representa quando ela entra num primeiro momento que ela sai de um signo e entra em outro, porque ela marcha assim como o Sol, pelas 12 constelações, que as 12 constelações que nós temos, representa na astronomia o que a gente chama de eclíptica. A eclíptica é o caminho no céu por onde todos os planetas passam. Que os planetas eles são superiores às estrelas como estado de consciência. Todas as estrelas estão subordinadas aos 7 planetas sagrados. Porque os 7 planetas sagrados são representações dos 7 anjos. Então quando você fala de planeta, na verdade são consciência do todo setenário evolutivo que nós comentamos. Nós temos a realidade de Urano, Netuno e Plutão, mas essas 3 consciências serão consciências planetárias futuras que o ser humano vai ainda desenvolver. Hoje a gente ainda está bloqueado nessa realidade dos 7. Então, quando a gente fala desse lugar aonde os planetas passam, inclusive a Lua, é como se fosse a coluna vertebral do grande eterno de Deus. Assim como nós temos a nossa coluna vertebral com os nossos 7 centros de força ou chakras, o universo também é análogo a isso. Então ele possui um local onde os 7 planetas são com os nossos 7 chakras ou centros de força, que conforme eles vão passando ali, eles vão mudando o estado de consciência do ser humano que recebe o impacto da energia desses 7 planetas. Daí que vem um dos princípios herméticos, que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então por isso que nós temos isso e o céu também tem. E a Lua passa também. Ele é o planeta, que na astrologia ela é um planeta, ela não é um satélite. Ela é a que mais rápido passa na eclíptica. Ela demora para fazer a eclíptica inteira, que é uma grande elipse, ela demora 28 dias, que é o ciclo caterminal feminino. Que é o ciclo do quê? De purificação. A mulher não se purifica de 28 em 28 dias? Claro que vocês sabem do que eu estou falando, não preciso explicar para vocês, né? Então a Lua, da mesma forma, ela vive esse ciclo caterminal. E toda vez que ela dá esse giro, nesses 12 signos ou na eclíptica, ela está fazendo a purificação do próprio Logos Criador, do grande eterno, Deus, da mesma forma. Só que o sangue, entre aspas, como consciência que ela tem que purificar, são todas as confusões, problemas, tsunamis, terremotos, etc., que acontecem aqui na face da Terra, que é o que? A forma da Terra se purificar. É a forma da Terra, através das forças da natureza, entrar no seu eixo. E a Lua fora de curso, o que é? Toda vez que ela sai de uma constelação e ela entra na outra, e ela não forma nenhum aspecto energético com nenhum planeta, ou seja, ela está solta, ela está vazia ou fora de curso. Então ela está sem energia de aterramento com o planeta Terra. Vocês estão entendendo? Então, a grosso modo, para você compreender isso,
É você imagina uma lua desconectada, ou uma lua livre do aterramento terrestre. Então, o que acontece com o ser humano que está aqui? O ser humano ele fica meio desconectado com o valor realizador ou purificador da lua. Então, isso pode incidir em erros, pode incidir em confusões, pode incidir em momentos onde nós, como seres lunares também, muito emocionais, nós somos mais emocionais ou mentais? Fala o ser humano hoje para nós. É emocional, a gente até nasce hoje pelo chakra da emoção, que é o umbilical. A gente nasce por aqui, eu acredito que no futuro os andrógenos terão uma ligação diferente, de nascimento ligado aos seus progenitores. Porque hoje a gente nasce pelo umbilical, é o centro de emoção. Tanto é que você passa um susto, você passa alguma coisa, é aqui que... Ai, que susto, ai, que medo. É sempre umbilical. Então, pelo fato de nós sermos muito emocionais, nós somos extremamente lunares. Estão entendendo a importância da palestra? Então, pelo fato de nós sermos muito lunares, que eu vou explicar o porquê de tudo isso, que é o início da palestra, que está projetado aqui, quando uma lua, que é o nosso regente do nosso sistema anterior, né, que é o lado animal mal resolvido dentro do ser humano ainda. Você vai falar que o ser humano é bem resolvido com o reino animal hoje em dia? O que o ser humano faz com o reino animal hoje em dia? Fala para mim. É um horror o que a gente... Nossa Senhora, esse sistema lunar mal resolvido dentro de nós. Quando o ser humano conseguir se purificar de uma forma integral com todos esses valores, o que ocorre? Nós vamos ser muito mais felizes. E essas luas fora de curso, esses aspectos astrológicos, tal, eles não vão inclinar e empurrar tanto o ser humano aos desafios que a gente passa, porque nós vamos ser bem focados em relação ao nosso destino e caminho. Vocês compreenderam o processo? Porque nós vamos estar, no seu sentido lunar, muito mais bem resolvidos. Esse, então, é o grande sentido de nós compreendermos toda essa realidade que se projeta em nós como uma consciência. Então, a Lua, ela traz para nós momentos de muito cuidado quando ela está vazia ou fora de curso. E esses momentos, eles são praticamente precisos, porque ele segue uma geometria celeste. Então você pode entrar hoje, vocês vão ver que inclusive eu peguei de um site ali, porque é uma coisa extremamente precisa. Você pode comparar vários sites falando de lua fora de curso, todos vão falar do mesmo momento e do mesmo signo, porque é uma coisa precisa, é lógica, não tem fantasia. Vocês compreenderam? É um movimento geométrico entre os planetas. Porque uma coisa que vocês precisam entender, a natureza cria geometrizando. Isso que vocês precisam entender. Quer ver você falar, não acredito, tá bom. Fala algo que você está vendo que não tem uma forma agora. Não estou falando exatamente, olha a cara de triângulo, o corpo redondo, não é isso. Mas tudo não tem uma forma? Tudo tem ou não tem uma forma? É assim que a natureza cria. E hoje a gente chegou até o 4º estado da forma. O mineral tem forma? Tem ou não tem? Pega uma pedra na mão. Tem ou não tem? O vegetal não tem forma? O animal não tem forma? O ser humano, mesmo deformado, não tem forma? Tem forma. E no 5º dia da criação, os anjos terão forma. Que ele está quase começando. Ele começa em 3005. Aí começa a nascer anjo aqui na face da Terra. Aí o que acontece? Ele começa automaticamente a nós termos formas. Que forma que vai ter o anjo para vocês? Você já pensou ter aquele baitazão aqui, o coitado andando, não vou passar por essa porta aqui. Vocês acham? Não tem sentido isso, eles têm asas agora. Simbolicamente, por quê? Porque as asas representam as projeções deles das dimensões sutis de consciência aqui no mundo físico. Asa, para que uma pessoa tem asa? Para voar. E o voar é o deslocar da consciência se projetando de um plano sutil para um plano mais denso na velocidade da luz. Entenderam o simbolismo das asas? Quando nós tivermos um anjo aqui na face da Terra, ele vai ter tudo menos asa. Ou ele vai ter a asa como projeções da sua própria aura que representa o seu deslocamento. Não uma asa física, entenderam? Não uma asa física. Então aí você entende o simbolismo da forma dos anjos, da forma. E como que você acessa esses dias da criação que são o futuro, 5º, 6º e 7º? Hoje, através de sonhos, através de intuições, através de premonições.
Representam todas essas consciências do futuro se projetando em você. Quanto mais você começa a entender os mistérios ocultos, que hoje nós vamos falar da Lua, né? Quando você começa a entender o lado oculto dessas realidades, que começa a formar dentro de você, você começa a formar a conexão com essas dimensões sutis, porque está em você. Então tudo que você recebe é algo que já está em você. Não é que, não veio do além e eu estava ali tomando café. Não é assim. Veio do além porque o além já está em você. Vocês entenderam? Tudo é recíproco, tudo é análogo. Tudo é recíproco e tudo é análogo. Então, você recebe a força da Lua, que eu vou começar a falar aqui agora, de acordo com o seu estado de consciência. Se você estiver bem conectado com os valores lunares, o que virá para você? Valores emocionais, valores de adaptação, valores de realização, principalmente com o seu emocional positivo. Já se você tiver mais ou menos com seus valores lunares, virão valores mais ou menos para você. Então aí que está o cuidado com esses dias específicos, que você vai saber inclusive quando que essa lua vai estar fora de curso em cima do seu signo. Esse dia é um dia que você tem que ter extremo cuidado. Por quê? Seria como se você formasse um eclipse. Você falou, como assim? O que é um eclipse? Fala para mim. Teve um agora, no final de maio, que foi o eclipse do milênio, fantástico, que vai completar 7 meses exatos, adivinha quando? 21 de dezembro de 2002. Vai acabar o mundo? Vai. Vai acabar o mundo para quem acredita que o mundo vai acabar. Para quem não acredita nisso, não se preocupe, não vai acabar nada. O que vai acontecer é um chacoalhão de consciência, né? Então não vai acabar nada, não vai ter terremoto, não vai ter nada disso. Você vai ver que os que estão esperando isso, vai surgir uma nova data. O que vão falar para eles? Olha, agora não é mais 2002, 2017, vai todo mundo ficar fazendo palestra até 2017. Aí não acontece nada em 2017, adivinha o que eles vão falar? Que vai acabar tudo quando? Em 2025, né? Até que vai chegar uma hora o povo, né? E aí vai. Então esqueçam essas besteiras ligadas ao ano de 2012. Então vamos entender agora a especialidade da Lua. Primeira coisa, na teosofia, a Lua é tida como regente, olha como eu escrevi ali, simbólico do terceiro dia da criação. Então, sendo ele o planeta simbólico do terceiro dia da criação, nós precisamos entender o seguinte, o primeiro dia da criação, nós temos como regente simbólico o Sol, mas não é esse Sol que você vê. Não é este Sol que você vê. É simplesmente uma nomenclatura simbólica para dizer qual foi a influência planetária que regeu aquele primeiro dia da criação. Então, o Sol, que não é este, eu gosto de afirmar isso, que é simbólico, ele criou o reino mineral. Reino mineral. O segundo planeta simbólico, que não é esse que a gente vê que criou o reino vegetal, a gente pode chamar de Júpiter. Júpiter, que criou o reino vegetal. Isso em nós, no ser humano, vocês estão entendendo? No ser humano. No ser humano. No ser humano. O ser humano não tem o mineral dentro de si? É o Sol dentro de si. O ser humano não tem o vegetal dentro de si? O sistema vegetativo? É Júpiter dentro de si. E o animal dentro de si, dentro do ser humano, nós podemos dizer que é Marte e Vênus. Agora que vem uma das chaves para vocês entenderem o terceiro dia da criação. Marte e Vênus simboliza quem? O sexo. O sexo. Porque quando o ser humano ele forma e ele aflora a sua realidade de consciência, está dentro de si, independente da sua preferência sexual, isso é uma coisa que ninguém consegue evitar. Até os seres, de repente, do Oriente, ou até mesmo aqui no Ocidente, que querem, de repente, exaltar essa consciência, eles têm que entrar no celibato. É fácil? Vocês acham que é fácil fazer isso? Tanto é que a gente vê extremos desequilíbrios existentes nas religiões por causa de coisas sexuais que acontecem, né? E tudo isso está ligado, agora sim, agora isso aqui é o ser humano, né? Isso aqui é o ser humano. O Mercúrio, que é o planeta correspondente à mente que criou quem? O ser humano. O ser humano. Como consciência. Mas isso é quarto dia da criação, que é o dia que nós estamos. A Lua, ela corresponde a um dia anterior da criação.
Então, quando nós falamos da Lua, nós estamos falando de um sistema incompleto dentro do ser humano. O ser humano, ele ainda representa uma realidade lunar extremamente incompleta. Quer ver eu provar isso para vocês? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que eu fiz. Mal feito, mas fiz. O que é? É um círculo. E isso aqui? Opa, aí, ó. Tá vendo a confusão já lunar dentro de vocês? É uma coisa incompleta, que foi exatamente o quê? O símbolo adotado para a Lua. A Lua está completa e imperfeita dentro de nós. Olha todos os atributos lunares aqui, ó. Então, nesse espaço que a gente completa de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, o terceiro dia da criação, ele foi um sistema que o ser humano ainda tem realidades incompletas a resolver dentro de si, que é o animal mal resolvido dentro do ser humano. Que é o animal mal resolvido dentro do ser humano, que se reflete no quê? Emoções, sentimentos, e essa palavra aqui é não adaptação, é inadaptabilidade. Inadaptabilidade. Aí você fala, isso não acontece comigo, tá bom. Pergunto, tudo que você quer, você tem, todos os seus anseios, todos os seus desejos, tudo como você queria que fosse é. O mundo é assim para você? Claro que não. A gente sempre tem anseios que a gente tem que lutar muito para chegar lá, é ou não é? Essa luta é a Lua que te propõe. Isso que eu queria que vocês entendessem. A Lua, que ela te dá o poder de complementar o círculo incompleto, que ela representa esse desenho como arquétipo dentre nós, porque no futuro, guarde isso, essa Lua deixa de existir. Essa Lua deixará de existir e ela se tornará como se fosse um imenso Sol, e ela vai funcionar alinhada com esse Sol físico que a gente vê, e o planeta Terra vai se tornar um planeta flogístico. O que é flogístico ou flogiston? É um estado sutil ou um fogo sutil, que está em relação à matéria, que vai só ter o que aqui na face da Terra? Budas, Cristos, Krishnas, já pensou que legal isso? Só iluminados aqui na face da Terra? Então, o reflexo desse cadáver, esse planeta que a gente vê, eu devo ter até escrito, ó, através dessa lua física existe uma lua sombria que eu já vou falar. E essa lua, ela é o quê? Uma projeção física desse terceiro dia da criação. Não é que o terceiro dia da criação foi na lua. Ela é uma projeção desta consciência mal resolvida do terceiro dia da criação. Vocês entenderam o papel da nossa lua? Vou repetir. Essa lua física que a gente observa, ela é uma projeção que a divindade deixou para nós aqui, uma projeção do que foi anteriormente o terceiro dia da criação, que foi incompleto, como eu falei para vocês, que está ligado ao animal mal resolvido dentro do ser humano. Agora, como que você percebe isso? Vamos supor que aqui é a Terra, a Lua não está ao redor da Terra? A Lua que faz todo o esquema vibracional e de geração de valores através das suas 4 fases, nascimentos de crianças, ela interfere diretamente no sistema nervoso do ser humano. Ela interfere diretamente nas plantações. Chega lá para o pessoal da roça, vai falar, colhe nessa época. Aí fala, não, a lua não está boa para colher, vai dar caruncho. Eles falam ou não falam? Quem já ouviu o pessoal da roça falando isso? Porque eles têm a consciência, porque eles, na mão, na massa ali, eles aprenderam isso. Até castração de animais, eles fazem em luas específicas e não fazem, porque senão o animal morre. E o ser humano perdeu essa conexão com o divino. Isso que eu quero passar antes de dar a tabelinha, a regra dos 9 para vocês. Eu quero que vocês entendam o que existe de consciência por detrás disso, porque aí funciona melhor. Você sabe como essas consciências, essas forças atuam diretamente dentro de você. Então você, através do movimento da lua, você se aperfeiçoa, você vence
as suas forças negativas e suas sombras interiores rumo à perfeição. É isso que você faz. Você sabia que você nasceu numa fase da lua? E ela é importantíssima, ligada à sua vida? Você sabe o sol que você nasceu, é o seu signo. Qual é seu signo? Meu signo é tal. Você sabe qual é o sol. Isso representa o sol no momento do seu nascimento. Mas você tem que conhecer o quê? Você tem que conhecer a fase da lua que você nasceu. As pessoas que nasceram na fase da lua nova têm que encontrar o seu Deus de uma forma extremamente interior, se interiorizando. É lua nova. Olha como é fácil entender esse joguinho. Lua nova é a força da raiz. É a força da raiz. É a lua nova, é a força da semente. É a lua escondida. As noites de lua nova não são extremamente escuras. Por quê? Porque a força está na semente, está ali, está ali. Se você colhe, de repente, frutos do reino vegetal, que são os alimentos, você colhe aqueles que estão dentro da terra, batata, mandioca, não é assim? Na fase da lua nova é melhor, por quê? Porque a força está neles assim. Esse é o princípio do floral. Depois, o que acontece com a força que está na raiz? Ela ganha uma força. Ela não ganha uma forcinha e sai da terra? É a lua crescente. É a lua crescente. É a lua crescente. Então as pessoas da lua crescente têm que aprender a sair do seu confortinho e se lançar no mundo. Deu para entender isso? Olha a força da lua. Depois, o que acontece com esse galinho? O que ele vai fazer? Esse galinho ele vai formar o quê? Galhos, e vai formar o quê? Frutos ou flores. Frutos ou flores. É o pessoal da lua cheia, que é o esplendor da lua, quando ela se tornou um sol. Ela não se tornou um sol na lua cheia? Ela não fica... a lua. Vê o calendário hoje, agora se entende. Lua nova, por quê? Ela está assim, porque ela está dentro da terra. Depois a lua crescente, que ganhou um movimento. Depois a lua cheia e depois entra a lua minguante. Você nasceu numa dessas 4 fases. Aí o que acontece? A lua cheia, o fruto está pronto dentro de você. Você tem que aprender o quê? A compartilhar esse fruto. Esse é o segredo das pessoas que nasceram na lua cheia. E o que acontece depois? Que passa o tempo do fruto, passa o tempo das flores, o que acontece? Entra a época que cai as folhas, entra a época que o fruto que não foi colhido, para onde ele vai voltar? Ele vai cair para a terra, porque ele amadureceu, e ele volta a dar a mesma força nutriente para a raiz ou para a semente da nova. É a época do quê? Da minguante. É a época onde mingua a força. Vocês percebem que a própria natureza conversando com a gente, e você nasceu numa dessas 4 fases. Você precisava descobrir qual é a sua. Se você é minguante, você tem que aprender o quê? Se desfazer, se desprender de coisas que te atrasam, os seus apegos, os seus medos, suas fantasias que nunca vão gerar frutos. Você tem que minguar, deixa isso embora de você. Então a lua, ela traz, através do seu poder de criar adaptações dentro do ser humano, ela traz um fator, que agora vem um fator ligado à lua. Quando você entende isso, ela te dá um poder de realização como nunca. Você tem poder de realização, poder de geração de valores. Os mistérios que antes estavam escondidos dentro de você se revelam. Por isso que todos os grandes magos, os mestres, colocaram o arcano 2 do baralho do tarô, a grande sacerdotisa. Colocaram ela como a regente da lua. Ela como esse arcano como regente da lua. E a senhora de todos os mistérios, que tem a chave que abre todos os portais. Dê uma olhada no arcano 2 do tarô. É a própria força da lua. Coloca ali a sacerdotisa hoje no Google, tarô. Você vai olhar e fala assim, olha, né, que está aí, né? Então você vai ver a chave que abre todos os mistérios, o livro da lei, ou a Torá na mão dela, né? As 2 colunas com um manto atrás de ti. Então a lua, ao mesmo tempo que ela esconde, se você ficar preso no lado ruim dela, emoções, sentimentos e falta de adaptabilidade, ela esconde a verdade de você e você vai contra a sua própria natureza. Vocês estão entendendo? Ou ela te revela fatores, pelo fato de você conhecer ela, para que a sua vida ande. Esse é o grande segredo de uma análise bem feita da lua que você nasceu. Você já pensou? Olha o que o ser humano é em relação a esse desenho que eu fiz. Você nasceu na fase minguante, que você tem que aprender a se desapegar, transformar, deixar embora o que não serve para você. Você resolve ser cheia. Não, eu vou segurar isso aqui, eu não vou deixar cair, porque isso é tudo de bom para mim. Aí isso se torna um relacionamento desgastado, uma família que só te atrasa, um profissional que não tem nada a ver contigo. O ser humano não é assim.
E a vida não anda, trava, porque você vai contra a sua própria natureza. Então é de extrema importância você entender isso. Então, o que a divindade fez? Como o terceiro sistema de evolução foi incompleto, ele criou de uma forma invisível para o ser humano uma lua oculta ou sombria que existe hoje por detrás da nossa lua física. Esta que é a verdadeira lua, você pode dizer, ligado ao sistema passado anterior. Então é assim, ó, você tem a Terra e você tem a lua. Aqui, ó, essa é a lua física que você observa. Por detrás dessa lua, sempre, a gente nunca observa, existe uma lua sombria. Esse que é o verdadeiro inferno para as pessoas evoluídas. Aí que está o segredo.